Queridos irmãos e queridas irmãs, mais uma vez, a oportunidade de nos encontrarmos com uma razão muito clara, com um objetivo muito definido pelos nossos corações. Tudo o que desejamos é nos aproximarmos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Tudo o que desejamos é que nós consigamos trazer para as nossas vidas esse ensinamento amoroso e sempre fraterno que Ele nos deixou. E aí, muitas são as situações em que nós nos envolvemos com os fatos, com os acontecimentos e nos perdemos. E nos perdemos porque vamos nos distanciando daquilo que o nosso mestre ensinou. E a evangelho-terapia, essa prática que a Casa de Zico Horta nos oferta aqui nas redes sociais, mas também presencialmente, às segundas-feiras, às 19 horas e às terças-feiras, às 14 horas, nós nos encontramos. E a evangelho-terapia presencial, ela tem algumas diferenças dessa que fazemos aqui online, né? Porque trocamos informações, trocamos experiências. Aqui ficamos nós com as nossas reflexões, não menos importantes. Então, muito obrigada a essa Casa de Amor, muito obrigada a essa equipe que de forma tão carinhosa toda semana faz essa postagem para nós. Mas principalmente muito obrigada ao Pai, muito obrigada à Mãe querida, que a todos envolve com seu manto de amor e de luz. Por isso, nesse instante, que os nossos corações, por um minuto que seja, agradeça a dádiva da vida, agradeçamos a oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse momento planetário. Lembremos-nos que tudo que vivemos aqui é consequência daquilo que nós mesmos realizamos. E aí, pensando nisso, a alta temperatura que estamos experienciando nesse momento, é fruto também da nossa, talvez, pouco cuidado com a natureza. Então, meus irmãos, vamos usar esse momento para nos aproximarmos, através do Evangelho, segundo o Espiritismo, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós dizemos que fazemos uma abertura aleatória porque não fazemos aqui uma leitura sequencial do Evangelho. E aí, quando eu abro de forma aleatória, que não é aleatório, porque eu acredito, e todos nós que acreditamos no mundo dos espíritos e escolhemos a doutrina dos espíritos para balizar a nossa caminhada, sabemos que não estamos sozinhos. E as nossas companhias são compatíveis com os nossos pensamentos e as nossas intenções. E aí nós viemos aqui e abrimos o nosso Evangelho. Sede perfeitos, é o capítulo 17. E aí, diz assim, o item 4, os bons espíritas. É um item bastante longo e é um comentário de Kardec. Então, nós vamos ler um trecho desse item 4, mas fica sempre a sugestão. Vamos depois abrir o nosso Evangelho e procurar capítulo 17, item 4. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Como aqui há uma alusão ao item anterior, o item anterior tem por título o homem de bem. E esse item que fala do homem de bem, fala principalmente do entendimento daqueles que buscaram Jesus como modelo, guia, mestre, e nessa busca foram fortalecendo as condutas sempre alinhadas com as leis divinas. Então, para que eu pense, para que eu me analise, para que eu me observe e veja se sou um homem de bem, eu tenho que estar alinhada com as leis divinas. E aí continua Kardec. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo,
facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se as compreendem, não as aplicam a si mesmos. A que se deve isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não. Visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência, é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Nesse início de mensagem, entendo que podemos fazer uma reflexão importante. O que faz, ou o que trará para mim a sensação de que eu caminho alinhada com os princípios doutrinários? O que eu posso entender da vida que hoje tenho, da vida que hoje escolhi, da vida que hoje me organizei para ter? Se com essa vida eu posso me considerar um bom espírito? E nessa mensagem, Kardec vai nos lembrar que para que eu seja, eu preciso viver. E para que eu viva, para eu viver a doutrina, eu preciso compreendê-la. E compreender essa doutrina que é consoladora, é preciso que eu me recorde a todo instante que eu sou um espírito imortal. Que a minha vida não pode ser considerada boa porque todos os meus desejos foram realizados. E ruim porque os meus desejos não foram realizados. Pelo contrário, o que eu deveria compreender, segundo os ensinamentos do nosso mestre, é que a minha vida, ela é boa, ou eu estou dentro daquilo que acredito ser o melhor para mim, que é ser um bom espírita, quando eu compreendo as dificuldades que me visitam, quando ao invés de eu deixar que a revolta, a mágoa, a tristeza tomem conta do meu coração, porque eu constato que me sinto só, que as pessoas não me compreendem, não me acolhem, não satisfazem as minhas necessidades, e aí ao invés de eu projetar nessas pessoas, nesse mundo ao meu redor, aquilo que me falta, eu vou dizer, meu Deus, agora eu estou entendendo, eu estou ao lado de pessoas que não me ouvem, que não me acolhem, que não me ajudam, para que eu entenda que eu preciso dessa experiência, e aí aquele que me negar o abraço, me negar a escuta amorosa e fraterna, me negar o auxílio material, ao invés de eu me irritar, me enraivecer e julgar, esse que disse não para mim, eu vou me perguntar como eu reajo diante do não que eu recebi, diante da saudade que não foi preenchida, do abraço que eu não recebi. A forma como eu vou reagir, aí sim, isso me faz ser um bom espírita ou não. E eu serei um bom espírita quando a compreensão daquilo que eu estou vivendo não suscitar em mim nenhuma mágoa, nenhuma maldade, nenhuma irritação, nenhuma chateação. Então nós poderíamos pensar, eu serei então um bom espírita quando? Eu serei um bom espírita exatamente quando a vida me surpreender com coisas dolorosas ou desagradáveis e ao invés de eu buscar culpados, eu dizer para mim mesma, é agora a oportunidade que eu tenho. Como que eu vou reagir diante disso que está acontecendo? Então, às vezes, alguém me dá as costas no momento em que tudo que eu queria era um abraço. Ao invés de eu me magoar com um abraço que aquela pessoa que eu esperava que me desse não me deu, eu me perguntar, e agora, quando você não tem um abraço, Valdeia, como é que você reage? Cadê os ensinamentos que Jesus te deu exatamente para que você aprendesse a viver a falta, entendendo que essa vivência pode enobrecer o seu espírito? Isso não é um castigo, é uma oportunidade de aprendizado, e você, Valdeia, ainda fica se prendendo no julgamento que você faz daquele que não te abraçou. Aquele que não me abraçou porque não pôde, porque não quis, e ele tem o direito de não querer. Embora eu quisesse muito o abraço. Então, meus irmãos, ser perfeito é um caminho,
Jesus disse para nós, né? Sedes perfeitos. Ele disse que nós deveríamos ser. E para que nós sejamos, nos tornemos perfeitos, nós precisamos nos ocupar mais de nós mesmos. E que tudo que acontece no nosso entorno sirva para a evolução do nosso espírito. Que nós nos preocupemos menos em julgar aquele ou aquilo que nos faltou, mas nos perguntemos o que eu fiz com a falta. E nessa hora, para que eu lide com as faltas, com as carências, é preciso que eu conseguirei isso se eu estiver alinhada com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que estão contidos aqui no Evangelho. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.